vou transitar, como falei, e a tese ela se encontra na íntegra no caderno do Congresso. Vou passar. Está baixo? Está muito baixo. É lá atrás. Lá atrás. Melhorou. Vamos lá. A tese da conjuntura nacional da Acontece encontra no caderno na íntegra. Vou transitar e o meu tempo é curto. Meu tempo é de 20 minutos, aí estourando 5 a mais, né? Mas a tentativa é um pouco de esclarecer toda a relação que a Acontece tem no setor educacional e que vem discutindo ao longo dos últimos 30 anos. O que está posto nesse cenário conjuntural não é uma novidade para uma bandeira de luta da Confederação, que sempre foi a luta e a garantia pela educação de qualidade pública do nosso país. Mas, acima de tudo, a bandeira que é a da não mercantilização da educação, da oligopolização da educação e da desnacionalização da educação. Esse é um tripé que há 30 anos a Conte discute. Por muitos e muitos anos, nós fomos praticamente uma entidade única que discutia com os trabalhadores do setor privado que sequer entendiam o porquê da Conte resistir bravamente na defesa da educação pública do país. Hoje está posto e claro qual foi o nosso papel durante todo esse tempo e o quanto ainda é importante. Para iniciar, quanto da escrita da análise conjuntural, junto com a direção executiva da entidade, o quanto ela foi pesada, porque, infelizmente, não havia pontos positivos a serem colocados para serem discutidos. Uma das questões que nós deveríamos estar discutindo agora seria a implementação do Plano Nacional de Educação nos seus anos que nós temos. E o que nós sabemos é que ele já nem sequer está na pauta. Ele está totalmente inviabilizado, única e exclusivamente pela Emenda Constitucional 95. Não há Plano Nacional de Educação, tirando 4 metas apenas que entraram em vigor. Nós sabemos que esse seria um passo importante de discussão para o próximo período, da qual nós não temos como dialogar atualmente com o Plano Nacional de Educação. Sabendo disso, eu vou iniciar também colocando uma frase de um poeta itajaiense que colocava, que era o Maulo Cailum, né, falecido, que colocava que sonhar pode. Tenho complementado nos espaços que eu coloco que, como pedagoga, a gente sempre precisa estimular a luta e organizar os alunos, né, por dentro. E como estimular a luta nesse momento? É compreender que sonhar pode, mas para que se deixe de ser uma utopia, nós precisamos construir uma realidade coletiva, concreta e real para essa luta, que são as nossas pautas, nossas bandeiras de luta, nossos encaminhamentos, junto com todas as entidades que fazem frente à luta, principalmente pelos direitos sociais e as políticas sociais do nosso país, das quais todas praticamente estão sendo exterminadas. Tá? Então, vamos passar, vamos ver se eu consigo. Aqui é um pouco do golpe, de como acontece em 2016, mas já foi colocado. Nós tivemos aí um período de denúncia do golpe do curso, o impeachment da presidenta e contra a educação e os seus trabalhadores e trabalhadoras, com a emenda constitucional, logo após aí a chancela do presidente Temer, quando extermina os recursos para a educação. Aqui é um pouco da nossa campanha ao longo dos 30 anos. Eu vou passar rapidamente. Aqui é o jogo de imagens que a gente dialoga no início dessa tese e trata exatamente do que está posto para o próximo período, né? Que é a Elizabeth Guedes, que é da Associação Nacional das Instituições Privadas, né, das faculdades privadas. O Paulo Guedes, a gente coloca. No Big Brother brasileiro, nós já tivemos o primeiro eliminado, ele não dialogou tão bem com o mercado como deveria, né? E, na sequência, nós temos aí o Abraão, que é o nosso ministro, e o Futurice, que foi bastante discutido pelos companheiros e colocado a lógica que está posta para o próximo período para a educação do país.
Na lógica de que colocamos que o Futurice é para o setor privado, para o ensino superior, nós sabemos largamente o que está colocado para a educação do ensino médio para a educação básica do país, quando vamos tratar um pouco à frente do homeschooling, de como está sendo tratado, a própria Base Nacional Comum Curricular e a reforma, a antirreforma, né, do ensino médio. A gente está todo o projeto educacional do país está voltado para a lógica mercantilista. Não há em nenhum espaço, nenhuma fuga, nem sequer na educação infantil, há uma fuga para que a gente diga que há algum projeto preocupado com alguma política social ou de diálogo com a relação que nós estabelecemos ao longo desses últimos anos de uma educação pública, gratuita, laica, soberana, referencialmente, né, colocada para toda a nossa sociedade. Esse próximo período vai ser de um arrastão das políticas públicas colocadas aí em prática, sim, no nosso governo, querendo ou não, progressista e que dialogou, de certa forma, sim, também com as nossas ressalvas, porque temos ressalvas ao período, mas sabemos o número de alunos, não só de alunos, ou de avanços que nós tivemos nesse sentido social para o nosso país. Aí o Futurice, né, também não vou me alongar, o MEC acenou aí com 60 milhões do setor privado para estimular as universidades a aderir a um modelo de contratualização com a organização social, ou seja, a privatização do ensino superior. Aqui é para a gente colocar que assim que ele lança o Futurice, aquela que foi pauta por muitos e muitos congressos nossos, a Croton e a Anhanguera, as ações sobem rapidamente ao lançamento do Futurice e que nós sabemos, sim, que aqui nós temos 1.185.000 estudantes presenciais, 819 na modalidade de EAD, 290.000 estudantes na educação básica, 127 campi, 726 polos, 11 marcas educacionais que estão distribuídas em todos os estados brasileiros. Essa é só uma fatia do mercado SA que a gente discute na CONTE, mas é importante trazer os dados, porque nós lembramos bem dos nossos últimos congressos, nas quais a gente colocava que Croton e Anhanguera, sozinhas, já tinham 60% da receita garantida pelo FIES e os outros 20% pelo ProUni, na qual a margem ali que eles tinham do não recebimento ou da inadimplência era de 20%, que eles se resguardavam com seus próprios programas de financiamento, sendo que o governo nunca foi inadimplente. Então, dentro dessa lógica, é importante a gente sempre estar voltando que, no seu contexto geral, todas as outras SAs que a gente discute trabalham nesta mesma lógica. Se eu for muito rápido, muito devagar, mas o João daqui a pouco vai me apresentar a placa, né? Nós temos aí um governo privatista, que jamais discute, neste caso das universidades, o ensino, a pesquisa e a extensão. Essa lógica simplesmente se parte, né? Nós temos aí o guarda-chuva e o arcabouço, né? Que favorece única e exclusivamente a iniciativa privada. A educação com qualidade não há nenhum debate sequer e visa única e exclusivamente o lucro. Tentei fazer aí uma... Aqui a luta focada no setor privado, eu não vou me deter a todas as questões pontuadas, mas nós temos aí uma luta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o impedimento das instituições privadas que tenham notas baixas em sua avaliação ofertarem a universidade para todos, o ProUni, e aqui um outro diálogo que a CONTE faz ao longo dos anos, que é a discrepância entre as faculdades privadas presenciais e a EAD, que pode provocar as irregularidades na qualidade dos cursos oferecidos e nas suas respectivas avaliações. A EAD é uma discussão antiga da CONTE também, que dialoga com toda a realidade, principalmente do ensino, da pesquisa e da extensão e da precariedade que a EAD, na forma como ela é ofertada, quando não pelas universidades,
que tem uma preocupação maior com a qualidade, com o seu corpo docente. Mas nós sabemos que temos aí o diálogo da EAD ofertado a 100, 99, 69, 199 por instituições de ensino totalmente descomprometidas com o projeto educacional do país, descomprometidas com o projeto da pesquisa, do ensino e da extensão, e principalmente descomprometidas com que aquele estudante ingresse no mercado de trabalho com a qualidade referida para ser reconhecido com aquele diploma. Nós temos pesquisas, né, que mostram os números que alunos formados por estas instituições de ensino EAD precarizadas jamais conseguem uma inserção no mercado de trabalho com o reconhecimento necessário. É só um exemplo, mas isso nós poderíamos ir ao longo da discussão, mas é só para a gente poder pincelar essa discussão. Aqui nós temos o mercado da expansão. Nós sabemos claramente que a realidade privatista com a referida, né, nós temos no ensino superior um mercado saturado, porque nós já temos 82% dos alunos já circulam e estudam no setor privado, nas universidades, faculdades do setor privado, e que a ordem é inversa quando tratamos da educação básica. Não é à toa que esse governo entra triturando já e busca desenfreadamente a reforma do ensino médio, né, a Base Nacional Comum Curricular, que dialoga, porque o grande nicho de mercado e de lucro direto agora e rentável é a educação básica, na qual 75% dos alunos permanecem ainda na educação pública. Então, a política do Guedes e de sua irmã é única e exclusivamente essa. Vamos aqui compensar e lucros, porque aqui nós só temos uma margem para atingir a totalidade, e vamos injetar agora na educação básica e no ensino médio. Meu Deus, ele está com uma placa. Aqui também, rapidamente, nós vamos tratar da questão do homeschooling, que ela não dialoga só, porque quando se tratou do homeschooling, num primeiro momento, a gente dialogou direto com a questão do escola sem partido, entendendo que esse era o pano de fundo que se tratou no homeschooling, mas não é só a questão de tirar, né, os nossos alunos que são refém dos marxistas, que não fizeram o seu trabalho muito bem na escola, desculpa, né, porque eu sou obrigada a colocar que nós, né, todos nós, marxistas, não fizemos muito bem, mas o homeschooling vem com esse pano de fundo, com a nossa ministra, né, de Direitos Humanos, né? Mas essa questão ela vai muito além da escola sem partido e da organização que se deve dar. Ela tira a propriedade do saber do próprio professor. Ela vai dialogar com a questão do notório saber, né? Isso é uma questão importante. E o vínculo maior, como que o setor privado ia se manter tão calmo diante do homeschooling se poderia se contratar em vez de ter uma estrutura de escola? Como? Só essa questão do escola sem partido não seria suficiente para a gente poder voltar na lâmina anterior e buscar o porquê que o homeschooling dialoga. Nós aqui, da Conté, vamos nos preocupar com a inserção do aluno, né, com a lógica do fazer pedagógico, da relação que a criança, o jovem, o adulto estabelece na relação escolar, mas aqui nós vamos ter a grande charada. Nós temos no homeschooling todo um projeto de avaliações que acontecem, e uma das grandes interessadas em fazer a avaliação é o Grupo Pearson. Outro conhecido, que além do material didático, além das provas que organiza aí ao longo, né, não só aqui do nosso país, mas isso vem de medidas internacionais dialogadas aí ao longo dos congressos também, nós temos no homeschooling as verbas públicas novamente para a educação para o setor privado, principalmente voltadas para este grupo, que vai organizar, além dos materiais didáticos, as plataformas de avaliação destas crianças para saberem como que se organiza a avaliação de uma criança que vai ser educada num formato diferente, mas que vai precisar desta plataforma para acessar aí a sua condição de estudante que, querendo ou não, nós sabemos que ainda é numérica.
Né? Então, existe do homeschooling, ela dialoga também com os interesses privatistas. Nós vamos ter a militarização de ensino. Vou passar, João. A questão, diferir, ao longo desses últimos meses, gravemente a Constituição brasileira. Todos estes programas que de sociais, antigamente nos congressos da CONTE, nós falávamos muito dos programas sociais e do avanço dos programas sociais. Falei numa última intervenção, numa atividade da UNE, que houve um período que a gente ia para a UNE, e nós discutimos na UNE o ônibus, um local, um espaço para as grávidas ou para aquelas que já haviam tido filhos deixarem, e os congressos de 3 anos para cá, eles novamente se reinventaram. As pautas são políticas públicas, novamente, para que os estudantes consigam ter acesso ao banco da universidade. Debate esse que havia sido superado ao longo dos últimos congressos anteriores. Agora se reformata, tamanho o retrocesso dos últimos anos, que nós voltamos a discutir pautas que haviam sido superadas. Ganhei um bilhete. Esse aqui não tem convicções, nós temos certezas que esse aqui é o elo que se discute, né? Nesse momento, não há nenhum tipo de convicção nesse formato. Nós temos a certeza que este governo trata, né, de maneira entreguista também, como o companheiro colocou, né? A educação domiciliar para o setor privado, nós temos a famosa, que nos tira o foco muitas e muitas vezes, mas que não dialoga com nenhuma pauta social de direitos humanos, na qual ela deveria, né, para isso ela é ministra, e esse seria o papel fundante da discussão, a militarização do ensino, o nosso famosíssimo guarda-chuva, né, a precarização do ensino na sua totalidade, o escola sem partido, o futurice, o governo privatista, que só visa o lucro, o nosso grande arcabouço das políticas internacionais, o nosso ministro da Economia, o Guedes, e a Croton e a Anhanguera como um exemplo simplificado de todo o arcabouço das SAs que disputam o mercado, um pedaço do mercado educacional no país. Lembrando que, quando eu entro na CONTE, e dialogava, Tadeu nunca gosta que eu faça esses tipos de comparação, mas um dado momento eu sento e falo para ele isso há um longo tempo atrás, eu pergunto para ele, mas o que de fato esses grupos se preocupam tanto, qual é o papel deles? E ele disse para mim naquela época, e a lógica é a mesma, que não há nenhum tipo de preocupação. Não há nenhum tipo de preocupação com o projeto social do país. Estes grandes grupos econômicos não dialogam com a real importância e com a economia do nosso país e com a integração do nosso país. Não há nenhum tipo de preocupação com o projeto social e de crescimento do nosso país. Quiçá, em dado momento, eu achei que discursos como esse, ou como naquele momento que eu entro, seriam superados na sua totalidade. Pelo que estamos vendo, eles serão cada vez mais fortes e será redundante da nossa parte acreditar que nós podemos esperar que essa onda, que não é onda, vai passar. Né? Sabemos que não, que isso não está colocado para a luta de amanhã, né? Não está pautada para a revolução de amanhã. Não é, companheiro? Ele sabe que era assim que ele colocava. Aqui nós vamos ter o Sistema Nacional de Educação, que é uma bandeira importante da CONTE, né? O que se coloca aí, que estava no Plano Nacional de Educação. Aqui é um pouco do que eu havia falado, tá? Do Plano Nacional de Educação, que hoje praticamente não se discute e que era, sim, o grande motor da educação, porque não é um plano de governo, é um plano de Estado e deveria ser a política obrigatória para o próximo período. Né? Mas nós temos aí só 20%, né, das 16 aqui, ó, das 20 metas, menos de 16 estão totalmente estagnadas, tá? Aqui é o Temer, quando faz essa questão toda, e eu já pulo imediatamente para as bandeiras de luta da CONTE, referendando um espaço de organização da CONTE, que é o Fórum Nacional de Educação Popular, em resposta ao desmonte do Fórum Nacional de Educação em 2016,
A CONAP, que traz a bandeira de luta e de organização da educação por meio de bandeiras claras e efetivas para o próximo período, numa organização centrada a cada vez mais agregar o maior número de entidades, visando a constituição, a organização orgânica do Fórum Nacional Popular de Educação. E, frente a isso tudo, né, a organização, principalmente, de uma frente democrática e atuante de luta em defesa da educação pública e da regulamentação da educação pública, da educação privada do país. Aqui, então, eu destaquei o plano de lutas da CONTEE. Eu acredito... Quantos minutos eu tenho? 1,5? O telefone falou, o Google. O enfrentamento aos ataques e aos cortes da educação pública gratuita e de qualidade socialmente referenciada, o combate ao crescimento da financiarização do ensino e do atendimento aos interesses do setor privatista da educação, o fortalecimento do Fórum Nacional Popular de Educação, a regulamentação do ensino privado com as exigências legais idênticas impostas à rede pública e a devida instituição do Sistema Nacional de Educação, o orçamento participativo nas universidades públicas e privadas, a obrigatoriedade de políticas de assistência estudantil nas instituições privadas, a liberdade de organização dos estudantes e técnicos administrativos e professores, o combate à lei da mordaça e ao escola sem partido, em defesa de uma educação crítica e democrática, o cumprimento da Constituição Federal de 1988, da LDB de 1996 e de todas as leis e dispositivos legais concernentes à educação superior no Brasil, a valorização dos trabalhadores em educação, com a garantia de condições de trabalho, salário, formação inicial e continuada, plano de carreira e relações democráticas na escola, a gestão democrática com efetiva participação dos docentes, técnicos administrativos e os discentes nos órgãos colegiados, dirigentes nas universidades, centros universitários, faculdades e demais instituições de educação superior. Está finalizando. A fiscalização das instituições de ensino superior, proibindo o funcionamento de cursos e instituições que não cumprirem as exigências legais previstas, em especial ao plano de carreira, com a obrigatoriedade de publicação em site da instituição de ensino, da listagem de professores e seus respectivos títulos para aprovação e fiscalização do MEC. A proibição de empresas do capital aberto na Bolsa de Valores atuarem no setor da educação. O combate efetivo à privatização da educação básica, que se dá através das parcerias, escolas charters e os sistemas de vouchers. A democratização do Conselho Nacional de Educação, vou pular agora, tá? A valorização da carreira docente, o respeito à resolução do Conselho Nacional de Educação, que limita o número de alunos por turmas, a defesa dos direitos trabalhistas, previdenciários, sociais e sindicais, que nessa frente, nessa linha de atuação, tem sido bravamente aí desatendido, né? O cumprimento das finalidades das universidades de desenvolverem o ensino, a pesquisa e a extensão, a democratização pelo acesso das camadas e grupos sociais da população prejudicada por séculos de exclusão social, especialmente afrodescendentes, indígenas, cidadãos e cidadãs de baixa renda, a transparência nas contas das instituições de ensino, o controle social com a participação da comunidade acadêmica, o incentivo à educação permanente e ao aperfeiçoamento acadêmico, a rigorosa fiscalização de adoção de programas de educação à distância para que não se facilite a venda de diplomas ou a precarização das condições de trabalho dos docentes e a qualidade da formação de discentes. O veto ao ingresso do capital internacional para o investimento do setor educacional, o veto à negociação das empresas com atividade de ensino na Bolsa de Valores, a não interferência dos organismos internacionais, a exigência de que a formação inicial dos professores
se dê exclusivamente de forma presencial. A garantia da formação continuada em serviços, custeada pela própria instituição de ensino, o ensino ao desenvolvimento de um trabalho pelos sindicatos filiados à CONTE, de ampla informação aos professores e técnicos administrativos que atuam na educação infantil, de modo a assegurar sua representação e sindicalização, bem como a garantia dos seus direitos. A busca pela viabilização de um projeto de lei garantindo aos trabalhadores de educação o tempo reservado ao trabalho extraclasse, a luta por uma rigorosa regulação e fiscalização no papel das fundações educacionais, a regulamentação da educação à distância, a revogação completa da emenda constitucional 95. É isso, esse é o plano de lutas que está na íntegra no caderno de teses do CONATE. E, para encerrar, eu coloco que a nossa luta, ela sempre foi luta, luta aguerrida, luta com vontade, luta principalmente com respeito e transparência. Não vamos, com certeza, desistir jamais. Seguimos em frente, nossa plenária está aí em pleno vapor, Lula livre, porque é uma pauta que nós também não podemos esquecer, que é um momento, sim, da gente resgatar a democracia do nosso país de maneira forte, brava, com estudantes, pais, alunos, professores, técnicos, e não só com a linha dos trabalhadores que estão na linha de frente da sociedade, mas com a sociedade na sua totalidade. Seguimos em frente com coragem.